Deuteronômio, capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 30. Quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo, e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo, nunca tenha puxado arado, levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpe o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos, e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai, pela mãe, por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir a herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde, e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então, todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo e temerá. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte, e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterre o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto ou se você não conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então, devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age deste modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Se acontecer de você encontrar um ninho de um pássaro numa árvore ou no chão e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima.
Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto da outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: "Quando me casei com essa mulher, descobri que ela não era virgem", então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virginidade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades ali reunidas. O pai lhe dirá: "Dei minha filha em casamento a este homem e agora ele a rejeitou." Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: "Descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virginidade de minha filha." Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata para que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas, se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro. O homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas, se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça, não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Lucas, capítulo 9, versículo 51, capítulo 10, versículo 12. Quando se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: "Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los?" Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Eu o seguirei aonde quer que vá." Jesus respondeu: "As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça." E a outra pessoa, ele disse: "Siga-me." O homem, porém, respondeu: "Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai." Jesus respondeu: "Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus." Outro ainda disse: "Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família." Mas Jesus lhe disse:
Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não leve dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. Não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, como o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Salmos capítulo 74, versículos 1 ao 23. Ó Deus, por que não registraste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te de que somos povo e adquiriste muito tempo atrás a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali, teus inimigos deram um grito de vitória. Ali, hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque. Com machados e picaretas, despedaçaram os painéis entalhados. Incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. Queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais. Não há mais profetas. Ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirá que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Porque retens tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste a cabeça dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. E fizeste jorrar fontes e riachos e secaste rios de água torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criaste a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou o teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para sempre de teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permita que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, os pobres e os necessitados louvem teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua casa. Lembra-te de como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo.